se após mudar para uma nova casa para escrever um novo sucesso, você descobrisse que o lugar é assombrado por uma entidade maligna, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar uma família sendo atormentada e atacada por um demônio antigo e poderoso, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o Bughuul em A Entidade. Esse cara vai descobrir que se dedicar demais ao trabalho nem sempre é uma boa ideia. Começamos vendo a gravação de uma família com sacos de pano na cabeça, amarradas a um galho de árvore. E bom, tem alguém cortando esse galho de árvore, e digamos que a família não sobreviveu para contar história. Após isso, a fita acaba, e nós conhecemos o Ellison Oswald, um escritor relativamente famoso de histórias de crime, que está se mudando para uma nova casa com a família, que é composta pela esposa Tracy e os filhos Trevor e Ashley. E a garotinha gosta muito de ouvir música no fone com um volume extremamente alto. Durante o processo de mudança, o xerife chega a casa e se encontra com dois policiais que estavam esperando por ele, sendo que um deles é um fã do escritor e queria pedir um autógrafo, algo que o xerife acha bem ridículo. Por isso ele dispensa os oficiais e pergunta pra Tracy onde está o marido dela. Ao mesmo tempo, o Ellison vai até a Ashley, que está pintando as paredes do quarto, e avisa que a mãe dela está chamando os dois para ajudar a desempacotar as coisas. No entanto, a garota se recusa a fazer isso, pois nem queria morar ali para começo de conversa. E para justificar a mudança de casa, o Ellison explica que eles precisaram vir morar nessa casa porque a história que ele quer escrever está ali. Só que a garotinha ainda não consegue aceitar essa mudança, até porque deixou a antiga escola e os amiguinhos pra trás. E como não quer deixar a filha triste desse jeito, o Ellison promete que se ela não gostar dessa nova cidade, eles irão embora depois que ele terminar de escrever e vender o livro. E também que ela pode pintar todo o quarto se quiser, mas as paredes de fora do quarto estão proibidas. E isso é algo que realmente anima a menina. Aí, com tudo resolvido, os dois descem para ajudar a desempacotar as coisas. Só que ao chegar lá embaixo, a Tracy avisa que o xerife quer bater um papinho com ele. E como anda tomando algumas multas por conta do ódio que os policiais sentem do Ellison, ela pede para ele ser legal com o oficial dessa vez. Então, Ellison vai até o xerife e pergunta se tem algum problema ou se o xerife tem algo para falar. No entanto, o policial fala que não existe problema e que passou apenas para ver se tem alguma chance da família empacotar as coisas novamente e ir embora dessa propriedade. Além disso, ele deixa claro que já conhece o Ellison e que não é muito fã do cara por conta da forma como ele fala sobre a polícia no geral, fora que alguns livros dele atrapalharam as investigações, e uma das teorias do escritor ainda ajudou um criminoso a sair impune dos crimes, algo que o xerife não quer que aconteça na cidade. Em resposta a isso, o Ellison se justifica dizendo que existe uma garota desaparecida no caso que ele está investigando, porém o xerife o interrompe na hora e fala que a menina está morta e não desaparecida, e que mesmo que ela ainda esteja viva, jamais será encontrada. Só que o Ellison não gosta muito desse pensamento, pois na opinião dele, a cidade precisa de uma explicação, mas o xerife discorda do escritor mais uma vez, dizendo que certas coisas não precisam de uma explicação, e que mesmo se tiver uma, talvez ele não se importe com ela. Por isso, ele afirma que os policiais fizeram o trabalho deles, e que o Ellison vai perceber isso conforme descobrir mais sobre o caso, e entender que só perdeu tempo. Porém, o escritor não é convencido, e fala que sempre que um oficial da lei diz que ele está perdendo o tempo dele, quer dizer que o próprio oficial sente que está perdendo tempo no caso. Por esse motivo, ele faz uma piadinha sobre a delegacia provavelmente não querer ajudá-lo, e fala que vai continuar com a pesquisa, o que claramente não deixa o xerife muito feliz. Aí o xerife fala que é um tremendo mau gosto o escritor se mudar para essa casa, e vai embora. Depois disso, a Tracy pergunta o que o xerife queria, e o Ellison mente dizendo que ele queria um autógrafo, e foi para casa pegar o livro que tinha esquecido. A Tracy não leva isso muito a sério, e decide perguntar por que ele apontou para casa antes de ir embora. Só que na mesma hora ela parece entender um pouco da situação, e pergunta pro marido se eles se mudaram para uma casa próxima da cena do crime. E como é um grande manipulador, o Ellison promete que não fez a família se mudar para perto de uma cena de crime. E dá pra saber que ele está omitindo algo, porque logo após falar isso, o escritor vai dar uma olhada na árvore em que a família foi finalizada naquele vídeo. Em seguida, ele vai até o sótão e acha uma caixa de papelão. O problema é que do nada, um escorpião aparece, e o Ellison joga a caixa no bicho para esmagá-lo. Depois ele pega a caixa de papelão e percebe que ela contém algumas fitas da família. Algumas horas depois, durante o jantar, a Tracy fala para as crianças aproveitarem a comida, porque essa é a última vez que eles vão pedir comida em algum tempo, porque estão cheios de dívidas e só vão conseguir quitá-las depois que venderem a antiga casa, e o Ellison começar a vender livros. Ouvindo isso, o Trevor pergunta se a história é boa dessa vez, e se o Ellison pode levar ele até o local do crime, uma ideia que a Tracy não gosta nem um pouco, já que as histórias são pesadas demais. Aí, por algum motivo, o Trevor fala que os meninos da escola dele vão odiá-lo de qualquer jeito, e vão ficar falando sobre o crime. Porém, a Tracy ainda não concorda com isso, e fala que uma coisa é ouvir falar sobre, e outra é ver. Por isso, ela manda as crianças ficarem fora do escritório do Ellison, e também deixar claro que o marido sempre precisa trancar a porta. Mais tarde, na hora de dormir, o Ellison vai até a esposa e fala que vai ficar acordado mais algumas horas para arrumar o escritório. E ouvindo isso, a Tracy pergunta quanto tempo ele acha que vão precisar ficar nessa casa. E quando o cara fala que pode ser por bastante tempo, ela
diz que preferia quando ele escrevia ficção, porém ela sabe que o Ellison precisa de apoio e deixa claro que está do lado dele. Mas a mulher apenas explica que sente saudades de quando eles eram felizes, algo que o Ellison responde prometendo que só precisa emplacar mais um sucesso para parar de se mudar para lá e para cá. Só que a Tracy claramente não está muito otimista com isso, afinal o último sucesso dele foi há 10 anos, e talvez os 15 minutos de sucesso já tenham passado, e ele esteja apenas perdendo o tempo que poderia ter com os filhos. Então ele diz que só precisa de mais uma chance, e que tem um bom pressentimento sobre essa história, e a Tracy até concorda, mas deixa claro que não vai aguentar isso de novo, e que se as coisas desandarem, como da última vez, ela irá embora com os filhos para casa da irmã, algo que o Ellison aceita, já que tem certeza de que vai dar tudo certo. Uma pena que ele não tem a menor ideia da verdade. Ok, as coisas já começaram completamente erradas quando o idiota do Ellison decide levar a própria família para morar em uma casa que aconteceu um crime terrível, pois além de ser algo de muito mau gosto, como o próprio xerife fala, ainda existe o perigo, seja real ou não, de que haja algo de errado nesse local, ou quem sabe, uma energia negativa muito forte tenha se criado por conta do crime, ou até mesmo o criminoso decida voltar ali, já que é extremamente comum na vida real que os assassinos retornem à cena do crime, fora que a polícia já investigou essa casa inteira, e se alguém colocou aquela caixa de fitas ali depois da investigação, isso significa que tem alguém com acesso àquele sótão que não devia ter. Essa atmosfera vai afetar bastante a família, principalmente as crianças, e ainda existe o risco de serem atormentadas por um espírito bem ressentido e pronto para fazer maldade. E se o cara está colocando a família em uma situação de alto estresse, o mínimo que ele devia fazer é ser honesto com a Tracy, explicar os motivos pelos quais está fazendo isso e especificar que só vão ficar ali por um determinado período de tempo, e aparecer com um plano completo seria essencial para isso, pois as pessoas tendem a aceitar mais facilmente alguma coisa quando podem ter uma ideia completa do que vai acontecer. Isso sem contar que se as coisas ficarem feias e ela descobrir a mentira, o Ellison vai ter que lutar para reconquistar a confiança da família, ao mesmo tempo em que tenta manter todo mundo vivo. E galera, realmente o apoio da esposa ajuda demais em situações assim. A Tracy deixou claro que tá do lado dele, que vai aguentar o processo. Isso é a maior vantagem que o Ellison tem nesse momento, e mesmo assim o cara mente pra ela. É tipo receber uma armadura de presente e jogar no lixo. E falando em coisa errada, o Ellison encontrou um escorpião dentro do sótão. Escorpiões são animais que vivem em colônia. Se você encontrou um, pode ter certeza que tem mais. Esmagar um com uma caixa e seguir a vida como se nada tivesse acontecido é coisa de quem tá pedindo para acordar com um desses dentro do sapato. Após dar boa noite para a esposa, o Ellison vai pro escritório e começa a montar um mural de investigação para tentar encontrar a garota desaparecida. Para isso ele faz perguntas, junta algumas peças e até mesmo decide ver as fitas que foram deixadas na caixa de papelão. No início, parece tudo normal, sendo apenas algumas gravações da família se divertindo e passando um tempo juntos perto do balanço. Isso até que do nada, a gravação é sobreposta pela filmagem em que eles são pendurados no galho da árvore, algo que choca até mesmo o Ellison. Apesar disso, ele decide rever a fita várias vezes para fazer algumas anotações e ver se encontra algo importante. Isso faz ele se perguntar quem gravou tudo, por que gravou algo assim e onde está a Stephanie. Aí com a cabeça cheia de demônios, ele sai para respirar um ar limpo e olhar para a árvore em que tudo aconteceu. O estranho é que ao voltar para dentro, ele escuta um barulho de porta rangendo e decide ir conferir. Dessa forma, ele encontra a Ashley perdida querendo ir ao banheiro. Então ele mostra pra garotinha onde fica o banheiro e depois a leva até o quarto para dormir. Assim ele vê que a filha fez vários desenhos bonitos e a elogia, deixando a menina bem feliz. Por isso ela até mesmo diz que um dia quer ser famosa igual ao pai. E como está nesse assunto, ela pergunta se dessa vez ele vai fazer uma história excelente para eles poderem ir para casa. Isso acaba deixando o Ellison mais motivado do que nunca. Por esse motivo, ele diz que vai escrever o melhor livro de todos e volta ao escritório para continuar vendo as fitas que estavam na caixa. Só que nessa nova fita, ele vê um casal curtindo à beira do lago com os filhos e depois entrando no carro para irem embora. O bizarro é que a gravação corta do nada e mostra o carro cercado de correntes, com eles acorrentados lá dentro com alguns galões de gasolina. E para piorar ainda mais, alguém toca fogo no carro com as pessoas lá dentro. Aí sabendo que acabou de descobrir mais um caso criminal, ele não perde tempo e liga para a polícia do condado onde tudo aconteceu. Mas no momento em que ia relatar a descoberta, o Ellison vê alguns exemplares do último livro de sucesso que ele fez e desliga a chamada, decidido a fazer tudo o que for necessário para escrever o melhor livro de todos. Então ele se pergunta por que alguém voltou para casa para deixar a caixa e dá uma verificada no título das fitas. O estranho é que no momento em que o Ellison começa a ver a fita, a festa na piscina de 66, ele escuta um barulho alto vindo de alguma outra parte da casa e para o que está fazendo para verificar se foi a Ashley que fez isso. Mas o estranho é que ele chama por ela e não recebe resposta. Aí o cara verifica o quarto da garota e vê que ela ainda está lá, dormindo como um anjinho. E para piorar ainda mais, os barulhos ficam mais altos e ele até mesmo escuta sons de algo correndo pelos corredores. Aí mesmo com medo, ele vai até onde escutou o som e vê uma caixa de papelão parada na frente de uma porta. De repente, essa caixa começa a se mexer e o Trevor sai de dentro, se contorcendo todo e gritando como se estivesse em um filme de terror. Assim que o Ellison percebe que é apenas o filho dele tendo um terror noturno, ele corre para pegar o garoto no colo e o leva pro lado de fora, onde o acorda rapidamente para que ele pare de gritar
evitar. Nessa hora, a Tracy aparece para ver o que está acontecendo, e o escritor explica que é apenas uma das crises que o Trevor costumava ter antigamente. E aí, pensando que isso pode ter algo a ver com a casa nova, com as mudanças, e talvez até mesmo com os crimes que aconteceram ali, o Ellison fala pra Tracy que gostaria de se desculpar, mas ele nunca se desculpa realmente, ou fala por que gostaria de fazer isso, deixando bem claro que ele é um bananão. Na manhã seguinte, durante o café, o Ellison conta pro Trevor sobre a noite passada, e fala que uma caixa de papelão nem foi o lugar mais estranho que já encontrou o garoto, se referindo à vez em que eles o acharam dentro de uma secadora, o que parece ser uma piadinha na família. E ao saber que o Trevor teve uma crise, a Ashley pergunta se é tipo um sonho ruim, e fala que também teve um. Por isso, o Ellison fala que o terror noturno é diferente de um sonho ruim, e diz que eles saberiam se ela tivesse tido algum. Aí eles falam sobre o primeiro dia na escola nova, e a Tracy sai para levar as crianças e trabalhar. Assim que fica sozinho, o Ellison começa a assistir a fita da piscina, onde vê uma família curtindo na beira da piscina em um belo dia, mas como de costume, a fita corta do nada. Aí nós vemos algumas pessoas presas às cadeiras com uma corda amarrada nelas. Então alguém puxa as cordas e as pessoas caem na piscina para morrerem afogadas. O bizarro é que no fim da filmagem, o Ellison vê uma figura assustadora no fundo da piscina, e isso dá uma boa encarada na câmera, e deixa o Ellison com um precioso trancado. Apesar disso, ele ainda pausa o vídeo no rosto do roqueiro misterioso, para dar uma olhada. O problema é que, estranhamente, a fita acaba queimando do nada, e acabando com a imagem. Só que como não quer perder essas gravações, o Ellison pesquisa como editar fita Super 8, e começa a editar e salvar as filmagens. E de alguma forma, ele consegue fazer um trabalho bom bastante, para pelo menos ver uma parte da face, descobrindo que a figura era um dos guitarristas do Slipknot. E é claro que eu tô brincando, né? Porém, antes que o Ellison possa continuar vendo isso, ele escuta a Tracy e o Trevor chegando em casa, e discutindo bastante. Então ele vai até lá ver o que está acontecendo, e descobre que o Trevor usou uma caneta permanente para desenhar uma árvore com 4 corpos enforcados na lousa da sala de aula. Aí, como o garoto obviamente fez besteira, a Tracy manda ele ir pro quarto e chama o Ellison de canto para brigar com ele. Afinal, não se passou nenhum dia direito, e o garoto já sabe de todos os detalhes do crime. E sabendo disso, tudo que o Ellison consegue fazer é se defender, dizendo que o garoto ia ficar sabendo uma hora ou outra, e que as vítimas merecem que suas histórias sejam contadas. Porém, a Tracy sabe que o Ellison não está nem aí pra isso, e zomba da cara dele. Bom, e é aqui, galera, que a parada ficou séria, pois uma coisa é o Ellison encontrar uma caixa com algumas fitas que parece ter a ver com crimes reais, outra é ele assistir essas fitas e confirmar. E o pior de tudo é que o Ellison quase fez a coisa certa. O cara ligou pra polícia e tava pronto para relatar o que encontrou. E aí ele olha pros livros do último sucesso dele e desliga a chamada. Nessa hora, o Ellison escolheu a fama acima da segurança da própria família. Esse é o momento em que ele deixa de ser só um cara fazendo besteira e passa a ser um responsável direto por tudo que vai acontecer daqui pra frente. A partir do momento que ele tocou nas fitas e viu que realmente eram provas de crimes, ele tinha que ter feito algumas cópias e depois entregado as originais para a polícia, de preferência de maneira anônima. Assim ele poderia continuar usando as filmagens para investigar o caso, e se ele decidisse entregar sem ser anonimamente, ele ainda criaria uma boa relação com a polícia. Isso poderia servir de material de divulgação para o livro, porque manter as fitas sem contar para ninguém é extremamente idiota, irresponsável e contra a lei. Reter evidências de múltiplos homicídios é um crime e obstrução de justiça. E levando em conta que o Ellison já tem um histórico de atrapalhar investigações policiais, essa decisão pode acabar com a carreira dele de vez. Além disso, no momento em que o Trevor voltou a ter terror noturno, o casal devia ter se agilizado para no dia seguinte mesmo comprar alguns alarmes para colocar nas portas dos quartos, ou colocar trancas que os filhos não consigam abrir, senão as coisas poderiam acabar ficando bem feias. Isso porque as pessoas nesse estado ainda conseguem fazer muitas coisas, incluindo até mesmo dirigir. Pois é, galera, sonambulismo e terror noturno vêm do mesmo tipo de distúrbio de sono, e já teve casos documentados de gente dirigindo o carro dormindo. Então imagina uma criança nesse estado, perto de uma escada, uma janela aberta ou uma faca na cozinha. E galera, tem uma coisa que a família ignorou. A Ashley falou que também teve um sonho ruim, e o Ellison simplesmente descarta na hora, dizendo que o terror noturno é diferente de pesadelo. Ninguém perguntou o que ela sonhou ou deu atenção devida a isso. O Trevor ter uma crise mais barulhenta ou mais assustadora não é motivo para a garotinha ficar em segundo plano. Só que num cenário onde a família inteira tá numa casa onde as pessoas foram finalizadas, ignorar o sonho de uma criança pode ser o erro mais caro de todos. Agora, sobre o que o Ellison fez com o Trevor durante a crise, o cara pegou o garoto no colo e levou ele para fora da casa para acordar. Só que medicamente isso não é o ideal. O terror noturno não é um pesadelo. A pessoa não tá sonhando. O cérebro dela travou em 2 fases do sono e disparou o sistema de pânico com tudo. Ela tá de olho aberto, gritando, mas não te vê e nem te reconhece, e não vai lembrar de nada no dia seguinte. O máximo que você pode fazer para ajudar é ficar do lado, garantindo que ela não se machuque, e esperar passar. Não pode sacudir, gritar ou carregar para fora. Em alguns minutos isso passa. O estranho mesmo é isso voltar a acontecer bem no momento em que eles se mudam para uma casa onde finalizações aconteceram. É no mínimo um péssimo sinal, né? Ainda mais se pensar em todo o resto que aconteceu nessa noite. Fora isso,
isso, o cara escuta um barulho de porta rangendo, passos correndo pelos corredores e vai investigar de mãos vazias, sem uma faca, sem um bastão ou qualquer outra coisa. Nem acender uma luz, o idiota acende. Levando em conta que ele tá numa casa onde uma família inteira foi finalizada, se tiver um invasor ali, o Ellison ia virar estatística. E pra fechar, começar a beber logo no início do trabalho é uma das piores coisas que o Ellison podia fazer. O álcool começa a atrapalhar o seu cérebro apenas com um copo, com um nível no sangue de apenas 0,02%, que é muito abaixo do limite para dirigir. A sua memória de trabalho, atenção e raciocínio analítico já começa a cair. E o mais sacana é que ele te dá a ilusão de que você está pensando melhor, mas obviamente não está. O Ellison tá assistindo filmagens que contêm pistas cruciais para a investigação dele, com o cérebro funcionando a meia bomba. É tipo montar um quebra-cabeça, enquanto alguém esconde as peças toda vez que você não tá olhando. E quando o efeito passa, a ansiedade volta mais forte que antes. Aí com certeza ele vai beber mais para aliviar. E o rebote seguinte é ainda pior. É um ciclo vicioso, clinicamente documentado, pois você assiste o conteúdo perturbador, toma álcool para aguentar, sofre com a ansiedade do rebote e toma mais álcool. E se juntar isso com a privação de sono, que é exatamente o caso do Ellison, a fronteira entre o que é real e o que é paranoia começa a borrar. Por exemplo, o Truman Capote, que escreveu uma das maiores obras de true crime da história, entrou nesse mesmo ciclo e nunca mais conseguiu terminar outro livro. Infelizmente, o cara morreu aos 59 anos, destruído pelo álcool. Ao anoitecer, depois que a Tracy coloca as crianças para dormir e dá uma boa noite pra ele, o Ellison decide voltar a ver as fitas. E na fita dessa vez, ele vê o cameraman subindo lentamente as escadas da casa e indo até o quarto do casal que está amarrado na cama. Chegando lá, ele risca a garganta dos dois e depois faz o mesmo com o garotinho do quarto ao lado, o que choca bastante o escritor. Apesar disso, ele continua repetindo o vídeo e nota um desenho estranho na parede, parecido com um símbolo de culto ou algo assim. Por isso ele faz uma impressão da imagem e continua vendo o vídeo. O interessante é que ele percebe algo quando o assassino entra no quarto da criança e para a imagem para aumentar o contraste e encontra algo escrito. E juntando isso com o nome da fita, que é A Hora de Dormir 98, ele pesquisa por finalizações de famílias na cidade de St. Louis, em 98. Assim ele encontra uma matéria falando sobre a família que foi brutalmente finalizada em St. Louis e a criança que desapareceu. O bizarro é que quando ele pesquisa sobre a criança desaparecida, a luz da casa acaba e ele começa a ouvir sons de passos correndo no sótão. Por isso, ele liga a lanterna do celular, pega uma faca na cozinha e decide ir até lá ver o que está acontecendo. Chegando lá em cima, ele toma um baita susto quando a porta do sótão fecha sozinha. E além disso, o cara mal consegue ver 1 metro na frente, porque a luz do celular é muito fraca. Então ele verifica algumas caixas e não encontra nada. Isso até que ele vê de relance uma tampa de caixa se mexendo no chão. Aí pra conferir, ele pega um espeto da lareira, levanta a tampa e quase tem um infarto quando uma cobra coral sai de baixo e vai pra escuridão. Após a cobra desaparecer, o Ellison dá uma olhada mais de perto na tampa e vê que tem um desenho retratando a família que morreu na árvore. E aparentemente quem fez o desenho foi justamente a menininha desaparecida. O estranho é que além dos familiares dela, ela também desenhou o Mr. Bug. Mas o mais bizarro de tudo é que existe um desenho para cada um dos crimes gravados, e todos parecem ter sido feitos pelas crianças desaparecidas, sendo que em cada um deles, o Mr. Bug aparece como um personagem principal. Aí sentindo que isso é demais para uma noite, o Ellison resolve que está na hora de dormir. O problema é que na hora em que ele ia sair do sótão, o teto acaba cedendo, e ele cai pro andar de baixo como se fosse um saco de batata. Por conta disso, ele e a Tracy chamam um paramédico e um policial para casa. O paramédico explica que o escritor pode precisar de alguns pontos, e que por isso teria que ir pro hospital. Porém o Ellison recusa dizendo que está bem. Então o paramédico vai embora, e o Ellison leva o policial para dar uma olhada no buraco que fez quando caiu. Até porque o escritor relatou que ouviu passos no sótão após a queda de energia, e como a única coisa que o Ellison viu lá em cima foi uma cobra, e aparentemente não tinha como alguém ter entrado, o policial fala que deve ter sido um esquilo. Aí percebendo que o policial é um pouco abobado, o Ellison pergunta se ele quer mais alguma coisa, deixando bem claro que é pro cara ir embora. E ouvindo isso, o policial revela que é um grande fã e que queria um autógrafo, só que infelizmente acabou deixando o livro em casa. Vendo isso, o Ellison fala que tem uma cópia para dar pro oficial e o chama para ir até o escritório. Chegando lá, o policial fica completamente animado ao ver o mural de investigação do escritor, algo que o Ellison não gosta muito, e tenta expulsar o cara. Mas aí ele fala que adoraria receber um agradecimento especial no próximo livro e pergunta se pode ajudar o Ellison com alguma coisa. E como não é bobo, o cara pede pro oficial encontrar o endereço da família que foi finalizada em St. Louis em 98 e pede por qualquer detalhe que ele conseguiu encontrar a respeito do casal queimado dentro do carro em 79. O policial até tenta saber mais sobre a investigação do escritor, perguntando se ele acha que os crimes estão conectados. Porém o Ellison nega isso e encerra a noite agradecendo a ajuda do oficial e acompanhando ele até a viatura. E a noite do Ellison só melhora, pois além de conseguir ajuda policial, a Tracy ainda vai até ele e faz as pazes com o cara, dizendo que vai estar com ele até o final. Após isso, o escritor volta pro escritório e vê mais uma vez a gravação de quando ele foi entrevistado para falar sobre o sucesso do livro Kentucky Blood.
E nessa entrevista, ele basicamente fala que faz tudo para levar a justiça às vítimas, e que odiaria escrever algo apenas pela fama ou dinheiro. No dia seguinte, o Ellison volta ao trabalho, e compara os desenhos que encontrou na noite passada com as fitas de cada crime, e descobre que o roqueiro, ou melhor, o Mr. Bug, aparece em cada uma delas, e por isso ele imprime essas aparições do Bug. Logo em seguida, a Ashley entrega uma xícara de café pro Ellison, e o cara caga pra garota, enquanto recebe uma ligação do policial ajudante, e é informado que a família que foi queimada no carro se chama Martinez, e passa o endereço exato de onde ela e a outra família moravam. E ao ouvir essa informação, o Ellison agradece a ajuda, desliga a chamada rapidamente e vai verificar as anotações que fez sobre o caso, pois assim como ele pensava, antes de se mudarem para essa casa atual, os Stevensons, que eram os antigos donos, moravam na mesma casa em que a finalização dos Millers aconteceu, e os Millers são os que tiveram a garganta riscada. O que o escritor não percebe é que enquanto ele está fritando os neurônios, a imagem do roqueiro maligno ganha vida e olha pra ele. Sem saber disso, o Ellison decide dar mais uma olhada em uma das fitas, e acaba vendo a si mesmo sendo agarrado por várias mãozinhas sombrias, o que deixa o escritor apavorado e faz ele parar de trabalhar por essa noite. Ok, apesar de ser bem irresponsável, pelo menos o Ellison sabe ser persuasivo, e se aproximar do policial para conseguir ter acesso a alguns arquivos confidenciais foi uma ótima jogada para continuar avançando na investigação. Assim, ele conseguiu descobrir que os Stevensons moravam na mesma casa que os Millers antes de virem morar na casa atual, onde foram finalizados. Ou seja, a família Miller foi finalizada, os Stevensons se mudaram para a casa dos Millers, depois se mudaram de novo para essa casa aqui e foram finalizados também. Isso aí é um padrão. E levando em conta que a família do Ellison vive se mudando por causa dos livros dele, e que dessa vez eles se mudaram justamente para a casa onde os Stevensons morreram, dá pra afirmar que a mudança é uma parte essencial em todos esses crimes, quase como se as famílias fossem atormentadas pelo roqueiro justamente para se mudarem e levarem a maldição adiante. E lembra que eu falei que aquela caixa no sótão não fazia sentido depois da polícia ter investigado a casa? Agora apareceram desenhos feitos pelas crianças desaparecidas junto com as fitas, com o Mr. Bug em cada um deles. Isso não é mais só uma caixa esquecida, isso é um material que alguém colocou ali de propósito, e o Ellison está tratando tudo como se fosse normal. Agora sobre a queda do sótão, galera. Essa queda aí não foi um acidente, né? O Ellison ouviu passos correndo lá em cima, a porta do sótão fechou sozinha, e na hora que ele ia sair, o teto cedeu. Se prestar atenção, dá pra perceber que ele foi empurrado pelas tábuas no chão, justamente onde ele tinha jogado aquela caixa e matado o escorpião. As crianças que aparecem nos desenhos já estão dentro dessa casa, provavelmente já estão agindo a mando do Mr. Bug, e o cara simplesmente ignorou tudo. Ele não investigou, não questionou e não conectou os pontos, tratou apenas como um acidente doméstico e seguiu a vida, o que não faz o mínimo de sentido, né? E sobre essa cobra que apareceu no sótão, pelas cores parece uma cobra coral, só que a coral verdadeira e a falsa coral são parecidas demais para você ficar tentando identificar no escuro com uma lanterna de celular. A regra é simples, se vê uma cobra, sai do cômodo. A coral verdadeira tem peçonha neurotóxica, que é parente da peçonha da Naja. Ela ataca o sistema nervoso e paralisa os seus músculos, até você parar de respirar. A boa notícia é que ela é tímida e raramente morde. A má notícia é que se morder, os sintomas podem demorar até 13 horas para aparecer. Você é mordido, se sente bem e acha que não foi nada, e só horas depois vai começar a paralisia. E o mais bizarro é que o único antídoto para a coral nos Estados Unidos parou de ser fabricado em 2003. A FDA vem estendendo a validade dos mesmos lotes desde então, ou seja, se você for mordido lá, o antídoto que vão te dar pode ter sido fabricado antes do seu celular existir. E em comparação, a peçonha da coral é 8 vezes mais potente que o da cascavel. A diferença é que a coral tem presas curtas e precisa mastigar para injetar. Então é tipo uma pistola de água carregada com ácido, mas com um bico entupido. E sinceramente, sobre o Ellison recusar ir pro hospital, eu também faria um curativo. Ir pro hospital nos Estados Unidos é absurdamente caro. Uma visita ao pronto-socorro pode custar entre $1.000 e $3.000 sem seguro. Levar pontos, facilmente 5.000 ou mais. Então, por mais que os paramédicos tenham razão, faz sentido o cara querer resolver em casa. Agora o que não faz sentido é a forma como o Ellison age de noite nessa casa. A mulher dele deve ter um sono extremamente pesado. O cara anda pela casa inteira fazendo barulho, cai do sótão e ela nem acorda. Agora imagina se numa dessas andanças noturnas com uma faca na mão, a Tracy ou o Trevor aparecem no corredor escuro. Esfaquear um familiar sem querer é bem mais fácil do que parece, ainda mais nesse breu completo. Na hora em que ele escutou passos no sótão, o certo era acordar a Tracy e entregar pra ela algo pra se defender, para que os dois pudessem ir juntos, verificar o que tá acontecendo. Até porque se o Ellison fosse nocauteado ou detido de alguma forma, o resto da família seria pega de surpresa, sem nem saber o que aconteceu. Isso sem contar, galera, que num país onde você pode comprar uma arma numa padaria qualquer, ter uma faca e um espeto de lareira para se defender de intrusos é muito estúpido. O Ellison é um escritor de crimes reais, sabe dos perigos, já deve ter feito os inimigos pelo caminho com os livros dele, e tá morando numa casa onde uma família inteira foi assassinada. O mínimo era ter uma escopeta dentro de casa e um sistema de segurança com câmeras e alarmes. Mas não, né? O cara vai
vai investigar barulho no sótão com uma lanterninha de celular. E reparem que a Ashley leva uma xícara de café pro pai dela, e o Ellison simplesmente nem dá atenção pra garota. A menina tá tentando se conectar com ele, e o cara tá focado demais na investigação para perceber. Isso é o tipo de negligência que abre espaço para outra influência preencher o vazio, e se juntar com um sonho que ela teve, que ninguém perguntou o que era. A situação da Ashley tá cada vez mais preocupante. E a cereja do bolo é o Ellison assistindo aquela entrevista antiga, onde ele fala que faz de tudo para levar justiça às vítimas, e que odiaria escrever algo pela fama ou pela grana. E esse é o mesmo maluco que desligou o telefone na cara da polícia quando viu um livro dele de sucesso. Ele tá escondendo evidências de múltiplos homicídios, e arrastou a própria família para uma casa onde uma outra família foi finalizada. A única justiça que o Ellison quer é a que vem com um cheque. E agora recapitulando, né? Parem pra pensar no que esse cara já encontrou nessa casa e achou normal. Ele viu uma caixa com fitas de finalizações reais, um escorpião, barulhos do sótão, portas fechando sozinhas, uma cobra coral, desenhos feitos por crianças desaparecidas, caiu do sótão, e sem contar a própria gravação dele caindo com as mãos puxando. E como que o cara vê uma coisa dessas e continua dormindo nesse lugar sem chamar um padre? Algumas horas depois, no meio da madrugada, o Ellison acorda escutando um som de máquina e vai até o escritório conferir o que está acontecendo. E chegando lá, ele descobre que o vídeo da família está rodando no projetor. O mais doido é que na hora em que ele pausa, o vídeo fica travado certinho no frame em que o bug aparece no fundo do quintal, assim como nas imagens que ele imprimiu anteriormente. Aí ele percebe alguma coisa e compara a imagem com a vista que ele tem dali do escritório, pois é justamente a vista do local em que o bug apareceu. E assim que ele abaixa a foto, ele toma um baita susto ao ver um vulto entre os arbustos. Por isso, ele pega um taco de beisebol e vai até o lado de fora ver quem estava ali. Só que ao chegar nos arbustos, ele não encontra o tal do bug. Na verdade, ele vê o próprio Trevor completamente em choque no meio das folhas. Por isso, ele pega o garoto no colo e o leva para dentro de casa. Então, ele e a Tracy levam o garoto pro quarto, e o Ellison fala que precisa ir buscar algo que deixou lá fora. O problema é que no momento em que ele chega perto dos arbustos para pegar o bastão, um Rottweiler bem grande surge do nada e começa a rosnar para ele. Ou pelo menos é isso que o escritor pensa. Até porque na verdade, o cachorro está rosnando pros espíritos atrás do cara. E aí, seja por medo ou não, o animal para de rosnar e volta correndo pra escuridão. O engraçado é que depois desse encontro tenso, o Ellison volta correndo pra casa sem nem se importar com o bastão. Assim que ele volta pra dentro, a Tracy fala que tem algo estranho acontecendo, pois o Trevor não devia mais ter essas crises por conta da idade. Por isso ela sugere que o marido largue o livro e a família vá embora o mais rápido possível. Afinal, o Trevor e o Ellison estão piores do que nunca, já que o escritor nunca começou a beber tão cedo em uma história. Ela fala que claramente existe algo que o marido não está contando pra ela, e que isso tem afetado ele e o Trevor, e tudo que ela quer saber é porque o cara tem agido diferente. E aí, como é um mentiroso compulsivo, o Ellison fala que está desse jeito porque nunca entrou em uma história tão grande assim, e que isso pode ser uma virada de chave na vida dele e da família. Porém, a Tracy fala que ela não liga pra dinheiro, e pergunta por que ele entrou branco igual um fantasma dentro de casa agora há pouco. Então o homem explica que foi porque viu um cachorro enorme do lado de fora, e promete que só precisa de mais um pouco de tempo para terminar o livro, o que dá uma acalmada na mente da Tracy. Na manhã seguinte, o ajudante aparece na porta do Ellison para entregar alguns arquivos importantes, e aproveitando a oportunidade, ele pede para entrar rapidinho, algo que o escritor não vê nenhum problema. Lá dentro, o oficial deixa claro que não é um bobão de cidade pequena, e que sabe reconhecer quando alguns casos são interligados. Por isso ele diz que vai poder ajudar muito mais se o Ellison contar um pouco do que está fazendo. E vendo que o policial realmente quer ajudá-lo, o escritor mostra um mural de investigação atualizado, e deixa o ajudante confuso com tanta informação nova. No entanto, o Ellison explica que não faz a menor ideia de quem é o bug, e que é justamente isso que ele quer que o oficial descubra. Fora isso, ele diz que acha que esses crimes são mais ritualistas do que algo em série, pois além de serem cometidos em regiões diferentes, eles também começaram há mais de 40 anos atrás, em 1960. O mais impressionante é que em alguns casos, o assassino dopou as vítimas para deixá-las inconscientes. Assim as pessoas nem conseguiram mais lutar, e o responsável perdeu a necessidade de subjugá-las à força, o que deixou as coisas mais fáceis para o criminoso, que conseguiu usar alguns elementos facilitadores para acabar com a vida delas, como por exemplo, o tronco de árvore, o fogo e as gargantas riscadas e o afogamento. Assim que fica sabendo do afogamento, o oficial diz que o escritor nunca falou nada sobre isso. Porém, o Ellison não perde tempo explicando, e fala que a única ligação significativa entre os casos é que em cada um deles, o criminoso finalizou a família e levou uma criança embora. Fora, é claro, o símbolo estranho que tinha nas casas. Aí vendo o desenho, o policial fala que isso parece com ocultismo e recomenda que o Ellison ligue pro professor Jonas, que trabalha na universidade. Ele é um especialista em ocultismo e já ajudou a polícia em diversos casos, algo que deixa o Ellison animado, já que ele vai conseguir mais uma ajuda importante. E por fim, ele fala pro policial descobrir onde aquele afogamento na piscina aconteceu. Ao anoitecer, o Ellison volta pro escritório e decide ver a fita Long Work 86. Nessa gravação, ele vê o criminoso do lado de fora da
casa, filmando um casal brincando com a filha. Depois disso, o criminoso liga uma máquina de cortar grama e passa por cima dessas pobres pessoas, algo que assusta o Ellison pra caramba e até o faz passar mal. Mais tarde, ele acende um cigarro e entra em uma chamada de vídeo com o professor Jonas. O cara diz que é um grande fã do escritor e que sabe exatamente quais casos o Ellison está investigando, apenas com base na foto do símbolo que ele enviou. O professor fala que esse símbolo não tem nada a ver com os símbolos satanistas, com os pentagramas que os adolescentes fazem. Ele também deixa claro que conhece todos os casos que o Ellison está investigando e explica que esse símbolo está associado à adoração de uma divindade pagã mesopotâmica da época dos babilônios, conhecida como Bugou, o devorador de crianças. E assim como nos casos que o escritor está estudando, em que uma criança foi levada embora, nas histórias sobre essa divindade, ele consome a alma das crianças para sobreviver, e cada uma das histórias retrata uma forma que o Bugou engana as crianças, para levá-las do mundo físico para o próprio mundo inferior que ele domina. E qualquer tipo de adoração a essa divindade inclui um sacrifício de sangue ou devorar uma criança, mas em nenhuma das poucas vezes em que esse símbolo apareceu, ele teve alguma relação com alguma dessas histórias. Por isso, o Jonas acha que deve ser algo mais como um culto de iniciação do que ações reais de uma única pessoa. Mas na hora em que o professor termina de falar isso, ele consegue ver na cara do Ellison que tem mais coisas nessa história e pergunta se teve mais um caso que ele ainda não falou. E quando o Ellison confirma, o Jonas pede pro escritor contar o que puder. Após essa reunião, o Ellison guarda tudo, tranca o quarto e vai dormir. Bom, e a escalada aqui é preocupante, porque o Trevor foi encontrado no meio dos arbustos, do lado de fora da casa, completamente em choque. Lembram que eu falei que o terror noturno pode levar a pessoa a fazer coisas perigosas, incluindo andar pela casa inteira? Bom, agora o Trevor tá saindo de casa. Se ninguém tivesse acordado, e se o Ellison não tivesse visto o vulto nos arbustos, aquele garoto podia ter continuado andando no escuro, atravessado a rua, caído em algum lugar e ninguém saberia até de manhã. E galera, aquele Rottweiler não tava rosnando pro Ellison, e sim pro que estava atrás do cara. Cachorros percebem ameaças que humanos simplesmente não captam. Eles ouvem frequências até 65.000 Hz, enquanto o ouvido humano para nos 20.000, e o olfato deles é até 100.000 vezes mais sensível que o nosso. Em praticamente toda a tradição sobrenatural do mundo, desde o Egito até o Japão, os animais são considerados os primeiros a detectar a presença de entidades. O Ellison viu o cachorro rosnar para algo invisível atrás dele, e simplesmente voltou correndo para dentro, sem o bastão, e seguiu a vida. Esse é mais um sinal ignorado na lista que não para de crescer. E o policial merece um destaque aqui. Ele reconheceu os padrões entre os casos, pediu para entrar e ver a investigação, e ainda por cima recomendou o professor Jonas, que acabou sendo a peça-chave para identificar o que está acontecendo. Sem o ajudante, o Ellison nunca teria descoberto o nome do monstro, mas vamos ver se ele vai fazer algo com isso, né? E agora que o Jonas revelou com que o Ellison tá lidando, vamos falar sobre o tamanho do problema. O Bugou é uma divindade pagã mesopotâmica da época dos babilônios, e a diferença entre um demônio e um deus pagão é a mesma diferença entre um soldado e um general. O demônio segue regras, precisa de permissão, depende do medo e da falta de fé da vítima para atacar. O deus pagão faz as regras, ele não precisa da sua permissão para nada, não responde a nenhuma religião específica e pode brincar com os humanos como quiser. Um exorcismo que funcionaria contra demônios não faz nem cócegas num deus pagão, porque ele existia antes dessas religiões serem inventadas. E reparem no padrão que está se formando. Em cada um dos casos, a família foi finalizada e uma criança desapareceu. Isso aí não é dano colateral, é um objetivo. O Bugou não acaba com as famílias por diversão, ele faz isso para acolher crianças. Agora o que o Ellison precisa fazer nesse momento é não entrar em pânico e pesquisar. Pesquisar obsessivamente sobre o Bugou, sobre a mitologia babilônica e sobre como outras culturas lidaram com entidades desse nível. Porque saber o nome do inimigo é só o primeiro passo. O segundo é entender as regras dele. E o terceiro é descobrir se existem fraquezas. E uma coisa eu posso adiantar. Na história inteira da humanidade, entidades do nível do Bugou nunca foram destruídas. Elas foram contidas. O Zeus não destruiu os titãs. Ele prendeu eles no Tártaro. O Odin não destruiu o lobo Fenrir. E sim acorrentou ele com uma corrente feita de 6 ingredientes impossíveis. Os sacerdotes egípcios não destruíram a Pé, a serpente do caos. Eles faziam um ritual diário para manter ela fraca o suficiente para não ser uma ameaça. Era uma manutenção cósmica perpétua. Se o Bugou é uma divindade com séculos de existência, a resposta provavelmente não é tentar acabar com ele, é encontrar uma forma de contê-lo. E para isso, o Ellison precisa de muito mais informação do que ele tem agora. Então, no final das contas, galera, o Ellison agora tem um nome, tem um especialista disposto a ajudar e tem todas as peças à mesa. O Jonas é provavelmente a pessoa mais importante dessa história inteira, porque é o único conhecimento para montar uma defesa real contra o Bugou. Mas conhecendo o Ellison, em vez de ligar de volta pro Jonas e pedir tudo sobre a mitologia, as fraquezas e as regras do Bugou, esse cara vai guardar o que descobriu, trancar o escritório e dormir achando que tudo vai se resolver sozinho. Algumas horas depois, no meio da madrugada, o Ellison escuta o som do projetor ligando e corre pro
escritório. Chegando lá, ele encontra o projetor ligado, passando o vídeo da família da árvore outra vez, o que deixa o coitado completamente em choque. Por isso, ele desliga a projeção e pega o taco de beisebol para investigar se alguém entrou na casa. O problema é que conforme ele vai andando pelos corredores escuros, vários espíritos de crianças vão aparecendo atrás dele, quase como se quisessem dar um susto no cara. No entanto, ele não vê nenhuma delas, e apenas escuta batidas e o barulho do piso rangendo. De repente, o projetor é ligado mais uma vez, e o Ellison vai até lá desligar. Então ele dá uma olhada nos quartos do Trevor e da Ashley, para ver se algum deles está ligando o projetor, e descobre que os dois ainda estão dormindo. Só que não, né? Pois na verdade, a Ashley estava acordada olhando pro espírito da Stephanie, que estava bem ao lado da cama dela, perto de um desenho da família Stevenson na árvore, e do rosto do Bugou. Aí, sem saber o que está acontecendo, o Ellison tranca todas as portas e janelas, e se senta para descansar um pouco, mas ele acaba pegando no sono, e só acorda na manhã seguinte. E então ele vai até o escritório verificar como estão as coisas, e descobre que tudo parece completamente normal. Mais tarde, o Ellison chama o policial ajudante para os dois terem uma conversa mais pessoal, e o escritor questiona se pode fazer algumas perguntas, sem que o oficial queira saber mais do que deveria. Afinal, agora os dois são praticamente amigos. E quando o policial concorda com isso, o Ellison pergunta se tinha algo de estranho com os Stevensons antes deles serem finalizados, se teve alguma reclamação deles, ou quem sabe, algo inexplicável que foi descoberto durante as investigações. Aí, vendo o jeito do Ellison, o policial entende que o cara está escondendo alguma coisa, e que não quer falar sobre isso. Por isso ele pergunta se pelo menos a esposa dele está sabendo o que aconteceu, ou se ela pelo menos tem noção de quem era essa casa. E quando o Ellison fala que ela não tem a mínima ideia, o ajudante dá risada, dizendo que não vai querer estar por perto quando ele for contar. Porém, o oficial para rapidamente, e pergunta se o escritor viu algo estranho ou assustador na casa. E em resposta, o Ellison fala que realmente viu algo assim, mas que definitivamente não acredita em sobrenatural, algo que o policial fala que é bem óbvio, visto que ele se mudou para uma residência onde 4 pessoas foram brutalmente finalizadas. Além disso, o ajudante fala que nunca foi relatado nada de errado com os Stevensons, e que na visão dele, o Ellison está passando por todo esse estresse por conta do quão envolvido ele está na história. Afinal, ele se mudou para a casa das vítimas, começou a mergulhar nessas histórias e descobriu coisas extremamente perturbadoras, isso sem contar que ele está bebendo e provavelmente está entrando em parafuso, tentando processar tudo. E ouvindo essas coisas, o Ellison fala que o policial não parece acreditar muito em acontecimentos sobrenaturais. No entanto, o ajudante retruca, dizendo que acredita 100% e que jamais passaria uma noite sequer nessa propriedade, afinal ele não é maluco. Mas pelo menos, ele para de falar rapidamente e diz que o Ellison deveria sair dali para limpar a mente. Por isso, o escritor decide falar a verdade e revela que na noite passada sentiu que tinha alguma coisa na casa e que acordou sentado no sofá com um taco de beisebol na mão, algo que o policial diz que faz sentido, levando em conta o passado da residência. E na opinião dele, quanto mais tempo a família ficar ali, pior vai ser. Mais tarde, o Ellison está trabalhando, quando de repente escuta a Tracy brigando com a Ashley. Então ele vai ver o que aconteceu e descobre que a garota pintou a parede de fora do quarto, algo que era proibido. Só que quando ele pergunta por que a Ashley fez isso, a garota responde que queria fazer um retrato da Stephanie no próprio quarto, e não conseguiu porque a Stephanie não deixou. Afinal, aquele costumava ser o quarto dela, e a Ashley deixa bem claro que a Stephanie é a garota que morava ali antes deles, e que o livro do Ellison é sobre a família dela. Aí, na hora em que fica sabendo que o Ellison mentiu pra ela sobre a residência, a Tracy fica putaça, manda a filha ir pro quarto e puxa o marido pra um canto pra dar uma bronca nele por ter mentido. No entanto, o homem usa toda a cara de pau que tem pra dizer que a Tracy tinha perguntado se eles moravam a 2 casas do local do crime, o que não é o caso, né? Além disso, o Ellison também fala que ela está brava por nada, já que ali não aconteceu nenhum crime, algo que parece dar um alívio pra Tracy. Mas então o escritor fala que a casa está limpa, porque o crime foi cometido no quintal, e isso deixa a mulher ainda mais brava, dizendo que essa é uma das maiores idiotices que ele já fez. E pra se justificar, o cara explica que essa é a residência mais barata perto do crime que ele ia investigar. Isso tudo faz as coisas parecerem extremamente doentes pra Tracy, afinal os filhos estão desenhando pessoas mortas, e ele ainda deixou a Ashley brincar na árvore em que tudo aconteceu. Por isso, ela pergunta se o marido tem ideia do problema que ele meteu à família dessa vez, e se existe algo que o cara não faria para terminar o livro. E como o Ellison não responde, fica bem claro que ele coloca o trabalho acima de tudo. Porém, ele também se defende falando que a pior coisa que pode acontecer com as crianças é sentirem empatia e desenharem algumas pessoas mortas. E aí, a partir disso, a Tracy começa a descascar o cara, falando sobre como ele é um irresponsável e basicamente arrasta todo mundo junto pra merda com ele. E quando o Ellison tenta se defender, dizendo que está fazendo isso pela família, ela diz que isso é pura besteira e que ele faz isso por si mesmo, pois existem muitas formas de gerar dinheiro pra família. E é nessa hora que o Ellison é honesto pelo menos uma vez na vida dele e fala que não pode fazer outras coisas, porque escrever é o que dá sentido pra vida dele e que esses livros são o legado que ele vai deixar pra trás. Então a Tracy fala que o que dá sentido pra vida dele é a família, que o legado são os filhos, e sai da sala sem olhar pra trás, deixando o escritor com cara de bunda. Ok, galera,
Agora, a essa altura, o Ellison deveria pelo menos desconfiar de que tem algo sobrenatural acontecendo na casa. O projetor se ligou sozinho 2 vezes, e ele ouve passos sem encontrar ninguém. E agora, espíritos de crianças aparecem atrás dele nos corredores. E se ele parasse um segundo para pensar, uma solução simples seria usar a câmera do celular. Se tem algo invisível andando pela casa, filmar os corredores enquanto ouve os barulhos poderia revelar o que tá ali. E se tivesse câmera de segurança na casa, ele nem precisaria estar andando no escuro com um taco de beisebol. As câmeras captam o que o olho humano não vê, e ele teria prova concreta de tudo o que está acontecendo em vez de ficar na dúvida entre paranoia e realidade. O cara é um investigador de crimes reais. Ele deveria saber que quando seus olhos não captam algo, você usa a tecnologia para compensar. E o Ellison e a Tracy deveriam estar checando o quarto da Ashley regularmente, porque se tivessem olhado direito, eles teriam visto o desenho do Bugu ali do lado da cama. A mesma entidade que aparece em todas as cenas de crime, agora tá no quarto da filha deles. E a situação dela já passou do ponto de prevenção. A menina tá se comunicando ativamente com espíritos e tratando eles como amigos. E se essas imagens têm algum tipo de influência sobre as vítimas, o mínimo seria apagar esse desenho, tirar qualquer material relacionado ao caso do alcance dela e não deixar essa garota sozinha no quarto à noite. É claro que isso não resolve o problema, mas corta o acesso e tira ferramentas da mão do Bugu. E o mais frustrante é que o Ellison tem um aliado oferecendo ajuda e desperdiça. O ajudante pergunta se ele viu algo estranho na casa, e o Ellison admite que sim, mas descarta na hora que seja algo sobrenatural. O cara tá sentado na frente de um policial que acredita no sobrenatural e que conhece o professor Jonas. Em vez de abrir o jogo e pedir pro ajudante trazer o Jonas ou algum especialista para vir até a casa, o Ellison continua bancando o cético. Se o cara contasse tudo pro ajudante e pra Tracy, teria 3 pessoas pensando em soluções, em vez de uma só tentando resolver algo que sozinha não vai dar conta. E aqui, galera, a Tracy tem toda a razão do mundo em ficar putaça. A defesa que o Ellison usa é simplesmente patética. A Tracy tinha perguntado se eles moravam a 2 casas do local do crime, e tecnicamente isso não é o caso, porque eles moram dentro do local do crime. O cara transformou uma mentira por omissão numa verdade técnica para se safar, e isso mostra exatamente o tipo de pessoa que o Ellison é. Ele não é só irresponsável, ele é calculista com a própria família. A Tracy tem todo o direito de descascar ele. Agora, ao mesmo tempo, lembram que a Tracy tem aquele sono pesado, né? Não melhorou em nada. O projetor ligou sozinho 2 vezes na mesma noite. O Ellison anda todas as noites pela casa no escuro, batendo em várias coisas, e a mulher simplesmente não acorda. Eu quero esse nível de isolamento acústico do quarto desse casal no meu escritório, porque é simplesmente sobre-humano. Se ela tivesse um mínimo de sono leve, teria descoberto que o Ellison faz de madrugada há dias. E o pior de tudo é quando a Tracy pergunta se existe algo que o Ellison não faria para terminar o livro, e o cara não responde. O silêncio dele é a resposta mais honesta que ele deu até agora. Não parece existir limite, e a gente já viu isso em cada decisão que ele tomou até aqui. Os filhos dele estão desenhando pessoas mortas, se comunicando com fantasmas e tendo colapsos noturnos, e a prioridade do Ellison continua sendo o livro. E quando ele diz que escrever é o que dá sentido à vida dele, e que os livros são o legado que ele vai deixar pra trás, a Tracy acertou em cheio, quando falou que o legado dele são os filhos e não os livros. E a verdade é que o Ellison sabe disso. Ele sabe que a Tracy tá certa, mas o ego dele é grande demais para aceitar. Mais tarde, a Tracy coloca a Ashley para dormir, explica que a briga não tem nada a ver com a criança e vai até o escritório do Ellison, onde encontra o cara dormindo no sofá, assistindo uma gravação de quando ele foi entrevistado em rede nacional e estava falando sobre a família. Por isso ela acorda o marido e o chama para ir dormir na cama. O problema é que algumas horas depois, no meio da noite, alguém entra no quarto do casal e joga uma luz de lanterna no rosto do Ellison, porém a luz apaga e a pessoa desaparece no momento em que o escritor acorda por conta do barulho do projetor ligando. E aí, como de costume, ele vai até o escritório para desligar o aparelho. O estranho é que ao chegar lá, ele descobre que o projetor sumiu do escritório, por isso ele continua procurando pela casa e vê que o som estava vindo de dentro do sótão, que está aberto. O bizarro é que ao subir a escada para ver o que tinha ali, ele encontra todos os espíritos das crianças reunidos assistindo a fita do Bugu. Então ele toma um baita cagaço e cai a escada abaixo. Logo em seguida, as fitas e o projetor também são jogados para baixo, e o Ellison não perde tempo antes de queimá-los do lado de fora da casa. A Tracy aparece nessa hora para ver o que o marido está fazendo, e o escritor diz para ela pegar as crianças imediatamente e levá-las pro carro, pois eles estão indo embora dessa residência. E como o homem parece estar falando sério, a Tracy não perde tempo e vai fazer o que ele mandou. Após isso, a família sai de casa sem nem mesmo olhar para trás, com o Ellison dirigindo o mais rápido que pode, para se afastar dessa cidade. No meio do caminho, a família até acaba sendo parada pelo xerife, porém o escritor fala que só está dirigindo rápido assim porque quer seguir o conselho do próprio xerife e ir embora da cidade sem olhar para trás. E quando o xerife pergunta se algum morador ameaçou a família do cara para expulsá-los, o Ellison deixa claro que só quer ir embora com a família e deixar tudo para trás, incluindo a história do livro, pois ele vai parar de escrever. Aí, sabendo disso, o xerife decide liberar o cara para que ele possa seguir o caminho e até pede um autógrafo. No dia seguinte, a família volta para a casa antiga deles e já começa a arrumar as coisas para se estabelecerem. O
problema é que durante a noite, ele recebe algumas imagens e entra em chamada de vídeo com o professor Jonas, para saber o que elas são e o que significam. Então, o professor explica que elas são os últimos arquivos restantes da imagem do Bughuul e das suas histórias, pois a maioria delas foi queimada há muitos anos atrás. E o Ellison fica curioso e pergunta por que as imagens eram queimadas. Então, o Jonas revela que os antigos acreditavam que o Bughuul morava nas imagens e podia influenciar as pessoas que vissem o rosto dele, principalmente as crianças. Ou seja, essas imagens são praticamente um portal para o mundo da divindade pagã. Ouvindo isso, o Ellison começa a ficar agitado e pergunta se tudo era encerrado quando a imagem fosse queimada. No entanto, o Jonas não entende muito bem porque o cara está desse jeito e questiona que tipo de livro o escritor está fazendo. Então o cara fala que nem sabe mais se existe um livro, encerra a chamada e exclui as imagens que recebeu. Nessa hora, ele recebe uma chamada do policial ajudante, porém ele recusa e sobe até o sótão, onde fica completamente assustado ao encontrar mais caixas de papelão. Então ele dá uma verificada nelas e fica completamente apavorado ao perceber que as fitas e o projetor estavam ali dentro. Para piorar ainda mais, assim que o Ellison derruba a caixa, ele vê um envelope contendo as versões estendidas de cada uma das fitas. Aí ele pega essas fitas e começa a editá-las para conseguir assistir. Nesse momento, ele recebe outra chamada do ajudante e atende perguntando qual é o problema. Em resposta a isso, o policial fala que o problema é justamente que eles se mudaram e explica que após compilar todos os dados que o Ellison pediu para ele encontrar, o cara descobriu que todas as famílias finalizadas moravam na casa que antigamente era da outra família, que também foi eliminada. E isso se estende até a primeira família morta, lá em 1966. E como o cara acabou de se mudar da última casa na linha cronológica, ele e a família podem estar sendo os próximos alvos desse assassino. Sabendo disso, o Ellison agradece a ajuda antes de desligar e vai assistir as fitas estendidas. E o mais assustador é que nessas fitas, ele descobre que os responsáveis pelos crimes são justamente as crianças que desapareceram. E sempre que eles terminam de finalizar os familiares, os capirotinhos vão até a frente da câmera e colocam um dedo indicador na frente da boca, mandando ficar em silêncio. O estranho é que além de ficar chocado com essa descoberta, o Ellison também começa a sentir tontura. Então ele vai dar uma olhada na xícara de café e vê que no fundo dela tem um líquido verde fluorescente. E aí ele pega o bilhete que foi entregue pela Ashley quando ela levou o café e vê que está escrito: "Boa noite, papai". Nessa hora, o coitado não consegue mais ficar de pé e cai no chão com a boca espumando. De repente, a Ashley aparece atrás dele e fala que gostou que o Ellison tenha deixado os filmes mais longos, pois parecem melhores assim. Algum tempo depois, o Ellison acorda amarrado no chão da sala e vê que o Trevor e a Tracy estavam ali perto sem conseguirem se mexer. E antes que ele possa pensar em qualquer coisa, a Ashley se aproxima segurando um machado e uma câmera e fala que vai fazê-lo ficar famoso novamente. Então ela começa a gravar e usa o machado para acabar com a própria família. Depois disso, ela vai até a frente da câmera, manda a gente ficar quietinho e mostra que andou pintando todas as paredes da casa usando o sangue dos parentes. No finalzinho da fita, as outras crianças desaparecidas também surgem e ficam paradas na frente da câmera. Aí mais tarde, enquanto a Ashley deixa a fita rodando, ela pega aquela tampa de caixa e desenha a forma que ela finalizou os próprios pais, que no caso foi desmontando eles. Assim que a garota termina de desenhar, ela vai até a frente do projetor, encara as crianças desaparecidas e é levada embora pelo Bughuul, que conseguiu mais uma vítima e preparou o cenário para continuar atraindo ainda mais crianças. Bom, e é aqui que tudo desmorona, né galera? Simplesmente apareceu um grupo de fantasmas dentro da casa do Ellison, e a reação dele é a primeira decisão certa que ele toma desde o começo: queimar as fitas e ir embora. O problema é que ele fez isso tarde demais e da forma completamente errada. Lembram que eu falei que as entidades do nível do Bughuul nunca foram destruídas, elas foram contidas? Na Babilônia antiga, existia um ritual chamado Maklu, que era uma contra-magia, onde sacerdotes criavam efígies do inimigo e as destruíam ritualmente enquanto invocavam os deuses superiores como autoridades legais. A diferença entre o Maklu e o que o Ellison fez é que o poder não vem do fogo, vem da intenção e da autoridade por trás. O Ellison jogou as fitas no fogo como quem joga no lixo. Não teve um ritual, teve zero intenção e nenhuma autoridade. As fitas são um sintoma e não a doença. Então o que ele deveria ter feito nessa hora? Primeiro, era acordar a Tracy e contar tudo. Afinal, a Tracy é a pessoa mais sensata dessa família. Se ela soubesse a verdade, teria ajudado a tomar decisões melhores em vez de ficar no escuro, principalmente se ela soubesse do padrão de mortes. A segunda coisa era ligar por Jonas naquela mesma noite e descrever exatamente o que viu. O Jonas é a única pessoa com conhecimento para interpretar essa situação, e a orientação dele poderia mudar completamente os próximos passos. E a terceira coisa era ligar pro oficial. Depois que o Ellison foi embora, o cara passou o dia inteiro tentando ligar pra ele. Então essas três coisas juntas teriam dado ao Ellison as ferramentas para agir com estratégia, em vez de fugir no pânico. E a ironia mais cruel do filme inteiro é que ao voltar pra casa antiga, o Ellison achou que estava salvando todo mundo, só que ele fez tudo isso sem entender as regras do inimigo. E sem as regras, qualquer decisão é um tiro no escuro. E esse tiro acertou a própria família dele. E a prova definitiva
prova de que queimar não adiantou de nada é que as fitas e o projetor reapareceram no sótão da antiga casa, intactos, como se nunca tivessem sido destruídos. O Bughuul não depende dos objetos físicos, os objetos que dependem dele. E a segunda conversa com o Jonas confirma tudo. Segundo os cristãos primitivos, o Bughuul morava nas imagens, e elas funcionavam como portais para o mundo dele, e eram especialmente perigosas para as crianças. Agora o mecanismo inteiro faz sentido. O símbolo é a porta de entrada. As fitas alimentam o poder dele cada vez que alguém assiste, e as crianças são o alvo porque são as mais vulneráveis a essa influência. E agora que a gente sabe como ele funciona, dá pra finalmente testar as ideias que eu pesquisei de diferentes culturas contra as regras específicas dele. A primeira vem do Egito Antigo e se chama Damnatio Memoriae. Se os egípcios quisessem destruir alguém de verdade, eles apagavam o nome da pessoa, cinzelavam dos templos, destruíam as estátuas, removiam das listas reais. Eles acreditavam que o nome era parte da alma, e sem um nome, a entidade perdia a conexão com a realidade. Então, aplicando isso no Bughuul, se ele mora nas imagens, destruir as imagens, os filmes, os símbolos e todo o registro dele seria como demolir a casa de alguém. Ele ficaria sem um portal e sem um acesso ao nosso mundo. O problema é que na prática é quase impossível, porque as crianças fantasmas podem redesenhar o símbolo a qualquer momento. A segunda ideia vem da mitologia hindu. Tinha um ser chamado Hiranyakashipu, que conseguiu uma bênção que o tornava praticamente invencível. Ele não podia ser finalizado por um humano ou animal, de dia ou de noite, dentro ou fora de casa, por arma ou sem arma. Até que Vishnu apareceu como Narasimha, meio homem, meio leão, e o pegou no limiar da porta, ao entardecer, com as garras. A lição é que toda invulnerabilidade tem brechas, e a derrota vem de encontrar o espaço entre as condições. E o Bughuul tem brechas claras. Ele só pode possuir crianças, o que significa que adultos são completamente imunes. Ele precisa de imagens para cruzar por nosso mundo, o que significa que sem imagem, ele tá preso do outro lado. E se ele fica mais forte quando é visto, existe a possibilidade real de que ele fica mais fraco quando ninguém tá olhando. E a terceira é a mais interessante. A boca do Bughuul foi selada com cinzas pelo próprio irmão Moloch, como punição por ter copiado seus rituais de sacrifício. Ele é literalmente mudo. Em várias tradições antigas, o som é considerado a substância mais poderosa do universo, capaz de criar e destruir uma realidade. Se o Bughuul foi cortado do canal sonoro, e por isso ele depende de imagens como canal alternativo, os ataques baseados em som e vibração atingiriam exatamente o ponto cego dele. E por falar em Moloch, tem um detalhe sobre a relação entre esses dois que é fundamental para entender o Bughuul. Moloch era um deus cananeu associado ao sacrifício de crianças, onde os pais entregavam os próprios filhos como oferenda. O Bughuul inverteu isso completamente. Ele faz os filhos sacrificarem as próprias famílias. É a subversão perfeita do papel do sacrifício. E é exatamente o que a gente viu acontecer aqui. E o Ellison comete o que talvez seja o erro mais idiota de todos: rejeitar a ligação do ajudante. A informação que salvaria a família dele estava a um toque de distância, e ele ficou ignorando o tempo todo. Se ele tivesse atendido na primeira chamada em vez de recusar, teria ganho tempo crucial para agir. Com a informação do padrão e o conhecimento do Jonas sobre os portais, o plano seria claro: proteger as crianças imediatamente, cercar elas de adultos que são completamente imunes à possessão e destruir todas as imagens ao alcance, e manter o Jonas como um consultor permanente. Isso não é garantia de vitória, mas é infinitamente melhor do que ignorar o telefone e depois ir assistir às fitas. Mas falando das notas, o Ellison tinha um ego acima de tudo, do começo ao fim. Ele teve todas as ferramentas na mão, e conseguiu desperdiçar todas. Quando finalmente agiu certo, ele fez sem entender as regras do inimigo. Ele não é um vilão clássico, e sim um narcisista que transformou a família em dano colateral. Nota 2 pro Ellison. A Tracy é a mais sensata da família. Ela acertou em tudo que confrontou, mas ela tem um sono tão pesado que chega a ser sobrenatural. E também nunca checou o quarto da Ashley, onde ela teria visto o desenho do Bughuul. Nota 6 pra Tracy. O ajudante é o mais competente do filme. Ele compilou os dados, descobriu o padrão e insistiu em ligar mesmo sendo rejeitado. Ele começou como um fã querendo autógrafo e acabou sendo o único que tentou salvar a família. Nota 8 pro ajudante. O Jonas foi a peça mais importante e mais subutilizada. Ele tinha um conhecimento para montar uma defesa real, mas o cara é reativo. Ele só responde quando perguntam pra ele. Nota 7 pro Jonas. Agora falando do Bughuul, essa é uma divindade pagã que faz as regras. Ele criou uma armadilha perfeita. Ficar na casa é ruim, e sair é a ativação da maldição. E ele usa as crianças para fazer coisas grotescas, e a maioria das pessoas acabam não fazendo essa conexão. Nota 9 pro Bughuul. Fala galera, esse foi como derrotar a entidade. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você fosse até um lugar abandonado, fazer um ritual, e ele acabasse funcionando, o que você faria? Quer saber se esse pessoal vai sobreviver? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de evitar morar em uma casa onde várias pessoas morreram de forma brutal.